Olá, tudo bem? Eu me chamo Denis, eu sou um profissional da área de tecnologia, sou CEO de uma empresa também de tecnologia e hoje eu estou aqui para falar com vocês, né, sobre um tema muito interessante que eu vivo, né, vocês também que estão aí, eu acredito que vocês vivem sobre ele. Alguns de vocês não conhecem, outros já conhecem, mas muitas pessoas falam por aí sobre internet das coisas, uma sigla resumida sobre IoT. E hoje eu venho trazer um tema para vocês que é a internet das coisas e as coisas da internet. E também sobre mitos e verdades. Porque como algumas pessoas que não conhecem começam a dizer certas informações e outras falam outra, mas eu aqui, como profissional da tecnologia, tenho uma missão muito importante de trazer algumas informações bem relevantes para vocês e também contar um pouco da experiência, né? Colocar um pouco sobre a minha história e como esse tema emprega a minha vida e talvez você que está aí também nos assistindo consiga entender melhor sobre esse tema. Acredito que muitos de vocês já pesquisaram a respeito, outros não, mas vale a pena conhecer mais. Aqui eu vou dar um breve resumo, mas caso todos que queiram conhecer mais, eu convido a pesquisar sobre. Mas começando aí sobre IoT, o que é IoT? Acho que falar sobre mitos e verdades é muito rápido, muito simples, mas eu preciso também contextualizar o que é IoT. E para mim, que vivo sobre esse mercado, eu tenho uma frase, uma síntese sobre o que é IoT para mim de uma maneira muito simples, para que vocês também consigam entender melhor sobre o que é IoT. Eu mostro que IoT é um conceito, tá? É um conceito em que o real e o virtual se conectam para criar um mundo mais inteligente em diferentes segmentos da internet. Então, acho que se você fosse buscar a respeito sobre IoT, basicamente isso. IoT é um conceito, né? Onde aqui o real, um objeto real, e o virtual se conecta através de um mundo mais inteligente em diferentes segmentos da sociedade. Nesse caso, né, hoje nós estamos falando aqui de um segmento de tecnologia, mas a gente poderia estar falando de diversos segmentos, como eu vou falar para vocês a seguir. Então, e para ser IoT, o que se comporta, né? Como que constrói, o que é de fato, né? Qual é a característica que tem o IoT? E a principal característica, e a primeira de todas, é o objeto. O objeto ele é um dispositivo ou algo que você se toca, e esse objeto ele precisa ser embarcado com ele um primeiro fator que é uma tecnologia. E essa tecnologia ela precisa ter um mecanismo de identificação. Esse mecanismo de identificação dentro dessa tecnologia, eu vou citar algumas, mas existem outras, mas eu vou citar algumas que talvez vocês já devem ter ouvido falar. E este objeto com essa tecnologia de identificação, por exemplo, como RFID, Data Matrix, código de barras, já é uma característica, né, de um dispositivo, de um objeto IoT. E para que isso se torne uma realidade, esse objeto ele precisa de uma identificação. Essa identificação ela é composta, se eu fosse trazer para vocês numa analogia mais real do nosso mundo, para que você que talvez nunca ouviu falar sobre esse tema, eu vou dar alguns sentidos para esse objeto IoT. Por exemplo, o som, as cores, as iluminações, as formas, os contornos, frio, calor, pressão, gosto, odor ou cheiro, tudo isso é um sentido para este objeto. Então, se nós estamos falando de um sentido, trazendo para uma analogia mais humana, nós estamos criando um sentido para essa identidade desse objeto. E para isso nós precisamos desse sentido ser transformado em algo que nós chamamos de dados. Esses dados nada mais
nada menos, que são informações que nós precisamos transmitir para algum local. Nós precisamos pegar esses dados, né, e enviar esses dados para um local. E aí, para isso, nós precisamos de uma outra característica que se chama sistema de comunicação. Esse sistema de comunicação, ele precisa enviar todos esses dados, tratar esses dados e transformá-lo em informações. Então, essa transformação dos dados nos permite, né, profissionais de tecnologia como nós, criar lógicas com as informações coletadas. Esse é o principal pivô das informações coletadas. De fato, são as lógicas que são possíveis de ser aplicadas de maneiras inteligentes e tornar ele tão inteligente assim. Porque sem a lógica, né, não tem o pivô dessas informações, porque são só dados. E o que torna esses dispositivos inteligentes são os dados que são passíveis de ser aplicado muitas lógicas. E vocês vão entender no mundo real quais são essas lógicas para vocês entenderem melhor como vocês, profissionais ou estudantes, vão buscar sobre dispositivos IoTs. E para isso, para fechar, a gente precisa de um meio de comunicação, porque são objetos, esses objetos são físicos, então a gente precisa transportar esse dado através de um meio de comunicação. Um meio de comunicação, por exemplo, Zigbee é um meio de comunicação que talvez vocês nunca devem ter ouvido falar, mas é um dos principais. NFC, Bluetooth, acredito que você já viu falar sobre o Bluetooth. Redes de celular, aquela rede da Vivo, da Oi, da Claro. Wi-Fi, aquele Wi-Fi da sua casa. Isso tudo é meio de comunicação. Nós não estamos fazendo uma aula de redes, mas meio de comunicação, basicamente, são esses elementos que vai determinar por o objeto IoT qual é o meio de comunicação ideal para aquele objeto. Por exemplo, eu preciso enviar, né, os dados para um servidor na nuvem. E a quantidade desse dado que vai determinar, ou, né, a distância, que vai determinar quais desses meios de comunicação que vai ser utilizados para entregar esse dado até o servidor na nuvem. E como o coração do IoT é a análise de dados, nós precisamos saber que se não tiver a análise de dados, não é IoT. Porque a internet das coisas, ou as coisas da internet, precisa de uma análise de dados. E para isso nós temos dois pilares que para essa análise de dados são fundamentais. A imutabilidade e os padrões, para que tornem esses dados de maneira mais segura, que também é um pilar muito importante. Inclusive, esse pilar da segurança vem trazendo muitas conferências, discussões sobre a segurança dos dados, e tudo isso faz parte do coração da IoT. E para a gente agora falar, Denis, ok, agora entendi o que é a IoT, mas para que ele serve? Para que ele serve, a gente vai falar sobre as aplicações antes da gente falar sobre os mitos e as verdades. Mas as aplicações são elas que agora vocês que estão aí vendo esse vídeo vai entender com um exemplo muito básico que não está muito distante de nós. Eu vou dar um exemplo de uma caixa de leite, por exemplo. Imagina você compra uma caixa de leite e essa caixa de leite vem com RFID identificado, né? RFID, né? E esse RFID, ele vem com uma identificação única que aquela caixa de leite foi exclusivamente feita para o Denis, por exemplo. Essa caixa de leite ela tem as características e ela é um objeto. E suponhamos que ela está dentro da minha geladeira inteligente. Essa geladeira inteligente está conectada à minha rede Wi-Fi da minha casa. Agora imagina, aquela rede Wi-Fi que está conectada ao meu roteador
a minha caixa de leite, que está identificada com RFID, é capaz de transmitir informações, por exemplo, para uma nuvem e para essa nuvem entregar para um aplicativo que pode estar dentro do meu dispositivo celular e ele é capaz de dizer: Denis, esta caixa de leite, por exemplo, não está boa ou imprópria para consumo. Então, por exemplo, eu dei um exemplo da caixa de leite, mas podemos ter outros dispositivos, né, ou outros objetos dentro da minha geladeira que são capazes de ser identificados pela minha geladeira inteligente e essa geladeira inteligente ser capaz de falar o seguinte: Denis, eu vou criar uma receita para você com os objetos que tem dentro da sua geladeira e olha que bacana, depois você compartilha nas suas redes sociais. Então, esses são os principais elementos de aplicação. Eu trouxe para vocês um exemplo da geladeira, mas para vocês entenderem que isso não está muito distante, por exemplo, como nossas TVs, né? Nossas TVs já estão inteligentes, muitas pessoas já têm Smart TVs, outras já estão se preparando para comprar uma Smart TV, mas é como se fosse a nossa geladeira inteligente, né? Já existem vários outros dispositivos inteligentes, como cafeteira, máquina de lavar. Então, a geladeira foi só um exemplo para que vocês entendam a capacidade de aplicação da lógica com esse dispositivo. Eu vou dar um exemplo também para vocês sobre Smart City, que são cidades inteligentes. E hoje, uma Smart City ela tem gerado vários conceitos, né, que a gente chama de muita hype, que os governos em todo o mundo já estão empreendendo os seus projetos ambiciosos para converter suas áreas urbanas em cidades inteligentes. E algumas capitais, né, grandes centros, já começam a empregar esses dispositivos, esses objetos, através das vias urbanas, com sensores, onde eles conseguem resolver vários problemas de tráfego, gerenciamento de energia, resíduo de lixo e outros elementos que conseguem tornar, né, propriamente o termo cidade inteligente. Mas como a cidade se torna inteligente sem um dispositivo? Então nós precisamos desses dispositivos. Esses dispositivos eles são empregados, por exemplo, vou dar um exemplo como um resíduo de lixo, numa tampa de lixo, né? Nós teríamos que ter um dispositivo ali dentro da tampa, inclusive já existe esse dispositivo, eu já conheço algumas empresas que fornecem esses equipamentos, que possibilitam, né, a medir a circunferência ali do objeto, saber a proximidade dele para saber se aquela lixeira está cheia ou está vazia. Outros exemplos também na parte de tráfego, onde que consegue gerenciar sinais, né, ao ponto de determinar que existe um grande fluxo de veículos e aí automaticamente, através das lógicas, observe, não pode faltar lógica. A lógica é o principal elemento, como eu falei para vocês lá atrás. E através de lógicas eficientes, consegue impactar, né, um número gigantesco de pessoas através das Smart Cities. E outro elemento também que eu sou muito fã desse dispositivo que se chama Beacles, e algumas gigantes do varejo já conseguem aproveitar-se muito bem desse dispositivo, aonde que o IoT dele promove uma experiência do cliente com bastante eficácia. E quando eu falo da experiência do cliente, vocês que são usuários de aplicativos, por exemplo, aplicativos da Nike, da Americanas, Mercado Livre ou das companhias aéreas, Azul, Gol, esses aplicativos já são embarcados, né, com algumas tecnologias de leitura sobre um dispositivo que se chama Beacon, e esse dispositivo Beacon ele consegue, por exemplo, fazer uma leitura de proximidade aonde você está, a sua posição,
e através do dispositivo, que ele é único, né? Por exemplo, quem é o dono do dado é o que tem o dispositivo. Então, se eu tivesse o aplicativo sei lá, eu vou falar uma empresa, Riachuelo, por exemplo, que trabalha com roupas, e eu tivesse o aplicativo da Riachuelo no meu celular, através do dispositivo único da Riachuelo, ela ia saber, olha, o Adenis, aquele meu cliente, está passando aqui na frente da minha vitrine, o que eu faço com ele? Então, através das lógicas, é capaz dela mandar uma notificação push para você e falar, olha, Adenis, eu tenho uma mega oferta para você. Ela sabe que você está ali presente, né? Ela sabe que você está passando por ali e ela consegue entregar essa oferta para você. E aí vocês devem estar pensando, pô, mas isso é mentira, isso deve ser uma coisa futurística. Não, isso acontece diariamente, mas algumas pessoas não sabem que existem esses dispositivos Beacons implementados nos locais onde vocês frequentam. Os locais onde vocês frequentam pode ter vários dispositivos Beacons ou vários outros dispositivos. Estou dando o exemplo do Beacon como um dispositivo mais utilizado, mas pode ter outros dispositivos que são identificados que você está ali presente. Mas como ele me identifica? Não, ele identifica porque você é cliente, você tem um aplicativo da loja. Eu preciso das informações que foram para a nuvem e depois a nuvem entregou a informação para aquele dispositivo que você está ali presente. Então, esses outros elementos, por exemplo, vou ajustar um posicionamento do produto, por exemplo, tem muitas pessoas passando próximo a esse produto. Por que elas estão passando próximo daquele produto? Vamos organizar melhor a nossa loja? E isso tem, por exemplo, personalizado a experiência, a sua própria experiência. Por exemplo, você é um cara que é amante de futebol e você está, por exemplo, você está passando através de um outdoor inteligente, né? Suponhamos que você está andando, caminhando, e os anúncios que estão mostrando ali na sua frente são anúncios que você gosta, porque ele sabe que aquela experiência é para você. É como se eu estivesse passando na rua e aparecesse uma placa de todo tamanho falando: Adenis, eu tenho uma oferta especial para você. Basicamente, essa é a característica do Beacon, né? Os empresários dos varejos estão se aproveitando muito desse dispositivo e eu acho muito interessante. A gente já utilizou aqui dentro de alguns aplicativos e a aplicação lógica dele é muito interessante. Eu gosto muito dele. Outros dispositivos que são utilizados por algumas startups, né, health techs, são de cuidados para a saúde. E esses dispositivos, né, ainda eu acredito que ele está um pouco adormecido, né, diante de outros dispositivos de IoTs. Eu acredito que ele é um elemento assim para o futuro. Acho que ele tem um impacto muito grande, generalizado na sociedade. Por exemplo, se eu estivesse falando de um leito de hospital, né, todos aí com uma pulseira inteligente, sabendo das informações que está acontecendo ali, tudo isso interligado sobre um sistema, ou identificar, né, tratamentos específicos para pacientes específicos, tudo isso eu coloquei aqui como um elemento também, porque já tem, né, algumas startups utilizando como um ponto positivo a identificação. Por exemplo, eu conheço uma startup que faz a leitura do motorista que vai fazer o percurso no dia posterior e ela sabe se ele está bem, não está, aquela situação, para não colocar a vida em risco dos passageiros que vão ali conduzir junto com aquele motorista. Então acaba que aquela startup consegue identificar através do padrão de sono daquela pessoa, se ela dormiu bem, se ela tem condição física de tornar aquele veículo com total segurança. Então isso é muito bom, né? Com cuidados da saúde, a IoT vem também fazendo aí um grande papel. Na parte de energia, né, que são os Smart Grid, eu, Adenis, tive o prazer, alguns anos atrás, eu participei desse projeto e tive dentro das empresas de energia e pude conhecer melhor como funciona realmente na prática esse dispositivo para fazer, né? Eu participei de um projeto, inclusive, que já estava sendo implementado ainda em São Paulo, em alguns bairros, a substituição dos medidores de energia
para que não precisasse mais daquela pessoa ir até aquele medidor, fazer a leitura ou identificar o padrão, o comportamento daquela qualidade da energia, isso conectado a um centro, né, de operação, né? E aí isso trouxe, né, uma grande vantagem, né, que os dados ali sejam mais confiáveis, não teria uma informação incorreta, tinha uma análise de eficiência muito boa e preditiva, inclusive, para impulsionar a eficiência e a necessidade de consumo, por exemplo, daquele bairro específico. Então isso para mim foi uma grande experiência na minha vida, eu pude participar e conhecer esse projeto, e isso para mim foi muito interessante. Mas outros canais também, por exemplo, algumas pessoas acredito que possa conhecer muito a área urbana e também a área rural. Então, para a agricultura, eu acredito que aquelas pessoas que têm muitas fazendas e tudo mais, aqueles empresários, aquele produtor pequeno, ou médio, ou grande produtor, as aplicações do IoT hoje já conseguem criar mecanismos inteligentes, por exemplo, de eu pegar esse dispositivo e conectar até o solo, né? E através disso conseguir medir, por exemplo, o conteúdo ou os nutrientes, ou se aquele solo está precisando, por exemplo, de umidade, ao ponto de entregar essa informação para uma central, e essa central, através de uma torre, comunicar com um banco de dados, entregar essas informações e falar assim, olha, pode colocar mais água, pode colocar mais nutriente, e através de dashboards, né, painéis, indicar ali que aquele sensor foi sinalizado, ou de maneira automática, mais uma vez com a lógica, entregar, né, as ações necessárias para o dispositivo inteligente entregar ali os nutrientes ou até mesmo a água, ou um determinado nível de tratamento que pode ser bem específico em uma zona pequena. Então, fazendo reduzir aí uma grande economia, né, no investimento com água ou com qualquer outro tipo de necessidade que esse solo precisa desse tratamento. E aí você fala aí comigo agora, poxa, Denis, mas eu não vejo isso no meu dia a dia, né? O IoT está longe de ser algo que eu possa conhecê-lo, viver sobre ele, aproveitar-se dele. E aí eu tenho uma notícia para você que eu acredito que talvez você não esteja sabendo que você está utilizando o IoT, mas o IoT faz parte da sua vida, e isso, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de dispositivo IoT no seu dia a dia, de pulseiras, por exemplo, que funciona como cartão de crédito, né? O Santander, acho que ele ofereceu para alguns clientes essas pulseiras que você pode, por exemplo, frequentar umas zonas de pagamentos, as maquininhas, e não precisar mais digitar a senha com essa pulseira. Por exemplo, o cartão, né, do Nubank, né, ele tem ali um dispositivo que conecta a um RFID ali e já passa a informação que tem crédito e saldo naquele cartão, e naturalmente ele já passa através de uma comunicação a criptografia dos dados e fala, olha, pode passar que tem saldo e está tudo ok. A sua Smart TV, para quem não tem ainda, mas eu acredito que todos já estejam se preparando para adquirir uma Smart TV, vai ser algo que naturalmente as grandes empresas, LG, Samsung, já vem aprimorando, né, e colocando ali dentro da sua linha de fabricação a inteligência, né, desse dispositivo, porque os dados, cada vez mais as coisas vão estar mais conectadas. E, por exemplo, o relógio, o Apple Watch, ou qualquer outro tipo de relógio que tenha a conexão com um dispositivo celular, né, ou com uma internet diretamente, ou com uma rede, como eu falei para vocês, né, precisa haver uma comunicação, senão não é IoT. Então, com essa rede, ele consegue, por exemplo, sistema de iluminação, né, que acende e apaga automaticamente, por exemplo, rastreadores de veículos, tudo isso
passa no nosso dia a dia para a gente entender que essas aplicações são extremamente necessárias. E para fechar, eu acredito que vocês devam estar se perguntando, mas Denis, e você? Você já utilizou a IoT? Ou você já implementou a IoT na sua vida? Ou já implementou em algum cliente? Ou em qualquer outro lugar? Posso te dizer que sim. Inclusive, através dessas tecnologias, inclusive recentemente, né, nós estamos entregando para uma companhia de saneamento e também de abastecimento de água do Brasil. Ela recentemente nos contratou para também pedir um dispositivo, a criação desse dispositivo inteligente. Nós construímos uma máquina, né, um bebedouro inteligente conectado através de um aplicativo. Né? Agora com o Covid, nós tivemos que, com uma grande equipe, a gente teve que construir esse dispositivo, vários outros parceiros também. E a maior inteligência desse dispositivo era exatamente não existir nenhum toque no equipamento e totalmente de consumo através de um aplicativo. Né? Nós tivemos também outros exemplos, outras aplicações através de lavanderias. Né? A gente teve aqui em Vitória mesmo uma lavanderia 100% autônoma, conectada 100% à internet. Então essa lavanderia tem um aplicativo que foi construído através dos dados ali, o cliente estava ali presente, observa, esses dados eram mandados para a nuvem processava e autorizava esse cliente, por exemplo, a entrar na loja, a pagar e fazer outras coisas, né? Desbloquear o dispositivo para utilizar. Então tudo isso são aplicações que na prática, né, eu venho vivendo a experiência de poder compartilhar isso com vocês. E talvez ligado a essa minha aplicação, né, eu já vou começar a falar sobre os mitos, né, que finalmente chegamos aqui na parte dos mitos e verdades para finalizar. Como eu falei para vocês, eu prometi, é super rápido. E o principal mito que eu venho ouvindo, né, em toda a minha história IoT custa caro. E aí é uma coisa que, nossa, só Samsung, LG e outras empresas de grande porte, ou só empresas, eu, pessoa física, nunca posso ter um dispositivo IoT. E aí eu falo, cara, não, hoje IoT não custa caro. Hoje já existe diversos sensores aí de baixo custo e de alta eficiência, inclusive, que você pode criar uma plataforma ou utilizar uma linguagem aberta para protótipo, é claro, que você consegue utilizar algumas coisas prontas e com esses sensores criar inteligência, né? Porque, como eu falei para vocês, o que é o grande vilão do IoT é de fato o que você vai fazer com esses dados. Os dispositivos são baratos, não custa caro, né? O que é de fato o comportamento desse dado, qual a inteligência, qual a lógica que você vai fazer com esse dado que define, né, o que é caro, o que é barato. Mas o IoT não custa caro. E esse dispositivo que pode ser empregado, inclusive tem dispositivos que custam 30, 40 reais o dispositivo. Então, se você fosse fazer um protótipo, por exemplo, de IoT, esse dispositivo que você fosse comprar através de uma linguagem de programação, né, que você poderia utilizar open source, teria só o custo do seu conhecimento para você empregar alguma inteligência ali, para entregar o protótipo ou qualquer coisa com esses dados coletados desses sensores. Uma outra coisa que eu já, talvez não mais agora, mas ainda existe algumas pessoas reticentes a isso e dizem, IoT é coisa do futuro. Esse é o segundo mito que eu acredito que nos próximos anos isso vai acontecer menos, porque cada vez mais nós estamos sendo abduzidos aí por isso. E falar de conexão, comunicação entre diversos dispositivos, isso é algo do futuro, né? Não, eu vou conversar, eu vou chegar em casa, minha geladeira está inteligente, meu micro-ondas, eu entro no quarto, tudo é inteligente, meu relógio e tal.
Eu falo que isso não é algo do futuro, isso já é algo do presente. O que acontece é que vocês talvez não tenham tanto contato com todos os dispositivos, mas isso já é presente. Talvez vocês não estejam tendo contato com todos esses dispositivos, mas já existe boa parte de tudo que você faz já tem e já existe dispositivos para fazer medições. Então isso é uma coisa que é realmente um mito, então não é algo do futuro e nós estamos vivendo isso no nosso presente. E aí você fala o seguinte, IoT é um terceiro mito. IoT só diz a respeito de máquinas. Quando a gente diz máquinas, é assim, eu estou falando sobre IoT, mas eu estou falando sobre um dispositivo eletrônico e uma máquina que tem um conceito e tudo mais. Não, isso é um mito, porque o IoT ele vai além dessas coisas, entende? Então, são rotinas, são procedimentos bem abstratos. Então, é algo com um conceito tecnológico, entendem? Então, quando a gente fica falando de dispositivos IoTs, porque nós estamos falando de um dispositivo como IoTs, mas ele não é só a respeito de máquinas, né? Quando a gente fala máquinas, equipamentos, mas como aplicação, tá, gente? Mas ele é como, por exemplo, um conceito tecnológico. A gente pode considerar que ele é um conceito tecnológico para aproximar novas demandas, estratégia, processo de produtos mesmo, de comestíveis, por exemplo, que conecta com outros dispositivos, por exemplo, que determina alguma coisa que você vai fazer. Então não é só máquinas. Eu dei o exemplo do leite logo no início, justamente porque não é só máquinas que vai determinar a utilização do IoT, entendem? Então, vai além das coisas. Então, por isso que a gente fala as coisas da internet, é justamente porque o IoT diz respeito a tudo. Pode estar na sua xícara, pode estar no leite, pode estar no alimento, pode estar em diversas outras coisas que são passíveis de serem identificados por outros dispositivos inteligentes. Então, quando eu falo sobre isso, então vocês precisam de ter muita atenção, porque ele não só diz a respeito de máquinas. Eu dei o exemplo do leite e a geladeira justamente sabendo que, se eu fosse dar o exemplo da aplicação, como vocês veem na prática, vocês iam falar, o IoT só está aplicado às máquinas. Mas esse é um mito. Ele está além disso. E um quarto mito que é bem pesado, fala um pouco da segurança. Que tem pessoas que falam, não há risco de segurança nos dados. E isso, a internet das coisas, está associada a um aumento muito grande das informações na rede da sua empresa, na sua casa, de dados do seu negócio. E por isso, né, é muito importante vocês terem entendimento que não há risco, não é isso. O IoT ele tem uma primícia muito grande com os dados e a segurança, mas não existe aquela palavra não há risco. Então isso tudo é importante que antes de falar de IoT nós temos que pensar aonde nós vamos entregar esse tipo de dados e fazer as devidas lógicas, porque não existe essa palavra, não há risco de segurança com os dados. Então realmente é uma coisa que é um mito e não pode ser deixado de falar. Mas vamos lá falar sobre as verdades, finalmente, né? Hacks e vulnerabilidade. Realmente, condicionado àquele mito que não há risco, hacks e vulnerabilidade ele é um dos principais desafios hoje do crescimento, né, e da aderência, né, de uma grande massa de pessoas, ou até mesmo nas smart cities, por exemplo, ou em outros fatores, outros negócios, que continua atrapalhando talvez o crescimento tão espontâneo porque hoje com os dispositivos, né, com a tecnologia ali embarcada, o IoT e tudo mais, a gente pode saber que as empresas, né, as grandes indústrias, elas passam por esse desafio
em preservar a integridade física do dispositivo inteligente, entende? E já que já tem áreas urbanas que já são sujeitas aos vandalismos, imagine os dados, né, que são ali respondidos ou aplicado a lógicas. Então a verdade sobre a vulnerabilidade e os hacks não pode ser deixada de dizer, porque ele é um grande vilão, né? E uma segunda verdade é, não temos mais escolhas. Isso é uma coisa que não vai ter como você, exclusivamente você, dizer assim, eu quero a privacidade dos meus dados. E o uso do dispositivo IoT não será uma escolha sua. Acaba que tudo que está sendo feito ao seu redor, né, os elementos, a caixa de leite, ou aquele vinho que você pega na mão e vai lá para o caixa do supermercado e a atendente vai lá e passa num eletromagnético ali e consegue desconectar uma plaquinha, aquilo já tem um RFID identificando aquele vinho. Então tem coisas que não tem como você falar, eu não quero esse IoT, não vai existir, não tem escolha. Então, apesar, né, de termos medo com relação à privacidade dos dados, os nossos consumos, o que a gente faz, o que esses dados são feitos, né, o que minha TV sabe sobre o meu comportamento, que eu gosto de acordar 6 horas da manhã, ligar o canal número 6, 7, 8 e saber que depois eu desligo a TV, o que ela faz? Não tem como, né? Você não tem como mais dizer, eu tenho receio de ser monitorado, mas o Waze, por exemplo, ele já conta, por exemplo, com mais de 65 milhões de usuários no mundo e os dados são ali monitorados, não tem jeito, você já está compartilhando os seus dados e não tem mais escolha. Isso é uma verdade que, infelizmente, não tem como mais voltar atrás. E com isso, né, uma grande verdade, né, que a gente chama de bad data, né, que são dados ruins, eu traduzindo aqui. E todos os sistemas, como são tão bons quando os dados capturam, mas alguns dados, quase que 40% dos dados dos sensores podem estar errados. E isso pode ser redundante ou até mesmo inútil quando chegam até a nuvem. Tudo isso pode ser com a quebra de dados, por exemplo. Então hoje nós temos uma grande força, né, trabalhando nessa melhoria desse transporte, né, porque a gente tem que transportar esses dados até a nuvem, mas isso tudo é uma coisa muito difícil, mas é uma verdade. Acaba que a gente tem dados ruins também, que a gente coleta e é processado, e a gente tem que reprocessar ou analisar um grande volume de dados para tomar decisões. E uma outra verdade são os dispositivos inseguros, que tudo que você sabe que, por exemplo, é o meu dispositivo doméstico que sai de fábrica com brecha de segurança, que, por exemplo, existe uma atualização que, infelizmente, não vai dar para voltar a sua geladeira lá para a fábrica, ou vai ter um técnico que vai até na sua casa e vai atualizar aquele dispositivo por uma brecha de segurança, ou, sei lá, a sua Smart TV que vai passar por um procedimento de atualização. Infelizmente, a maioria das empresas ainda forçam os proprietários para instalarem essas atualizações de segurança, porque a maioria não vai fazer isso, porque não tem investimento que se paga, né, para o técnico lá da Samsung e da LG ir lá na sua casa para atualizar um PF de segurança. Então é algo que hoje nós já temos, infelizmente, dispositivos inseguros dentro de residências. Eu não vou detalhar isso aqui, mas isso já é uma verdade. Infelizmente, por ter muitos dispositivos IoT domésticos, já sai de fábrica com essas falhas de segurança, acaba deixando aí... existe, claro, as atualizações e tudo mais, mas só que infelizmente, né, hoje não é suficiente, né? As pessoas acabam não tendo contato com o proprietário e tal para falar, atualiza a TV e tudo mais. Não existe isso. Mas essa é uma verdade. E uma outra verdade que assusta um pouco, né, principalmente para mim e para os demais profissionais de tecnologia, é que o IoT ainda ele é algo em movimento. Então, e sempre, né, vai acontecer algo diferente,
porque basta, né, um dispositivo de coleta, o transporte, o que eu vou fazer com esse dado. E não tem, e é difícil escolher qual tecnologia ali que eu vou utilizar, né? E porque isso, algumas podem sobreviver, por exemplo, Bluetooth, sei lá, daqui 5 anos, Bluetooth não existe mais, sei lá, é uma coisa que acaba que isso vai podendo ser evoluído continuamente e a gente não sabe o que vai sobreviver ao longo do prazo, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então a mudança de tecnologia ela é muito contínua também para o IoT, então acaba que dependendo do que você aí, mente brilhante, está pensando em criar, vocês vão ver que muita coisa muda rapidamente. Eu fiz aqui um resumo rápido para vocês entenderem, mas para finalizar tudo, eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Que se eu fosse fechar aqui com chave de ouro, né? Eu não sou nenhum especialista em IoT, mas eu vivo sobre um mundo de tecnologia que conhece e usa e sabe para que serve esses dispositivos, né? A gente utiliza várias outras coisas, nós só vivemos disso, mas eu acredito o seguinte, que a internet das coisas ela representa uma inteligência para os negócios. Se eu fosse colocar isso na prática, ela é uma mudança de paradigma do consumo. Então, se eu fosse falar que ela é uma mudança de paradigma do consumo, do seu consumo, do meu consumo, eu falo que ela é uma revolução do comportamento humano, né? O nosso comportamento cada vez mais está sendo evoluído através da internet das coisas. E isso é um caminho que para o mundo move um mundo diferente, uma coisa nova, onde tudo e todos nós estaremos conectados e sem fronteiras. E é um caminho o mundo que a gente não imagina o que vai acontecer. Então acaba que a internet das coisas ela vai representar tudo isso na prática e ela vai mudar muito o seu paradigma de consumo. Acho que a maior aplicação dela vai ser exatamente na finalidade do seu consumo, das suas ações. Ela tem esse propósito. Então, quando você lá na frente estiver tomando algumas ações, pode ter certeza que pode ter sido as coisas da internet, que pode ter colocado você diante de algum cenário, de alguma coisa que você não imaginava ter tomado alguma posição e você tomou com as coisas da internet. Então, assim, para compartilhar com vocês, eu fico por aqui. Eu agradeço a permanência, né, desse mini curso, não sei dizer qual que seria a expressão, mas eu fico lisonjeado por vocês ficarem até aqui e agradeço imensamente pelo tempo de vocês. Espero que vocês continuem buscando, né, as coisas da internet. E agora, se alguém perguntar para vocês o que é a IoT, espero que vocês consigam entender bem. E mando aquele abraço para todos vocês. Tchau, tchau!